Graça e paz, pastor Sandro Enucci, do site Teologia em Foco, aqui com você. E hoje nós vamos falar, neste vídeo, sobre 9 sinais da iminente volta de Jesus. Sim, Jesus está às portas e nós precisamos entender os sinais que estão sendo mostrados para nós. Amados, o século XX, talvez mais do que todos os outros, experimentou profundas mudanças em todas as áreas e continuamos a sentir as suas mudanças de forma rápida. Não existe contingência para essa mudança. Tudo está acontecendo de forma muito rápida. Muitos desses acontecimentos são de enorme significado para a igreja. E este é o prelúdio desta volta a qual nós citamos acima. A volta eminente do Senhor Jesus. Olhar a história recente é ver o desenrolar do plano divino através dos séculos, é atentar para os sinais dos tempos e colocar-se em guarda para aquilo que virá. E não se engane, já está às portas. Precisamos lembrar de 3 coisas ditas no Novo Testamento, quando o assunto é a volta de Jesus. Queridos, esse é um estudo básico de escatologia. Nós temos um curso avançado de escatologia aqui na descrição do vídeo. Então, não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar este vídeo. E se você gostou, se inscreva no canal e ative o sininho. Você vai receber as nossas notificações, os nossos estudos bíblicos em primeira mão. Amém? Mas vamos ao estudo. Primeiramente, a Bíblia diz, daquele dia e hora, ninguém sabe. Mateus 24, 36. Ninguém em absoluto, ninguém sabe. Qualquer tentativa de prever não vai passar de soberba, de heresia, loucura e de puro engano. Todos os que tentaram predizer a data da vinda do Senhor ou o fim do mundo caíram em vergonha, em descrédito, porque a afirmação de Jesus é inconfundível. Daquele dia e hora, ninguém sabe. Em segundo lugar, a Bíblia diz, não estáis em trevas para aquele dia, como o ladrão vos surpreenda. 1 Tessalonicenses 5,4. Apesar de não saber dia e hora, isso não significa que estamos distraídos e que a volta de Jesus, bem como seus resultados, seja uma surpresa para nós. Se somos cristãos atentos, então estamos preparados para este momento. E por fim, ainda, um terceiro versículo. Compreendeis a face dos céus e não sabeis discernir os sinais dos tempos? Há sinais indicando que a volta de Jesus e a consumação de todas as coisas está muito próxima. Estão acontecendo coisas importantes que não podem ser ignoradas. Considerá-las fatos corriqueiros da vida cotidiana pode ser considerado uma enorme falta de discernimento. A seguir estão enumerados 9 sinais da volta de Jesus. Você provavelmente já ouviu falar de todos eles. Todavia, unidos de forma ou da forma que estão, permitem um panorama bem abrangente dos sinais dos tempos, de uma nuvem ampla no horizonte, alertando para aquilo que virá. Os sinais da volta de Jesus. Primeiro sinal, guerras e revoluções. Então lhe disse, levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Lucas 21, 10. O século XX, apesar da euforia de que tudo progredia a passos largos em direção a uma utopia mundial, foi marcado por 2 grandes guerras sangrentas, mundiais, de proporções épicas, seguidas por inúmeros conflitos da Guerra Fria. Apesar de apenas 21 anos após ter terminado a Primeira Guerra, quando o mundo achava que estava em paz, estourou a Segunda, que deixou um saldo de 77 milhões de mortos. Destes, pelo menos 7 milhões eram de judeus.
A bomba atômica atirada sobre Hiroshima e Nagasaki em 6 de agosto de 1945 trouxe ao mundo o conhecimento de um poder de destruição nunca antes sonhado. A energia atômica e o poderio nuclear foi apresentado ao mundo. Assim, por exemplo, já em 1993, estimava-se que havia cerca de 48 guerras étnicas em andamento pelo mundo afora, e que havia 164 reivindicações e conflitos étnicos territoriais a respeito de fronteira na ex-União Soviética, dos quais 30 envolviam alguma forma de conflito armado. Sinal de número 2. Catástrofes naturais. E haverá grandes terremotos, fomes e pestilências em vários lugares, e coisas espantosas. Lucas, capítulo 21, versículo 11. O tsunami no Sudeste Asiático, os tufões e terremotos dos últimos 20 anos, têm de fato produzido preocupação para as autoridades mundiais. Pesquisas científicas fazem predições mais apocalípticas do que o próprio apocalipse. Não há perspectivas positivas nesse sentido. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, considera a malária a pior doença tropical e parasitária da atualidade, perdendo em gravidade apenas para a AIDS e ceifando 3 milhões de pessoas por ano. Desde 1980, a AIDS, por sua vez, foi identificada em 1981 e nos Estados Unidos. E desde então foi considerada uma epidemia pela Organização Mundial de Saúde, com 22 milhões de mortos até o momento, chegando a vez do que aconteceu na pandemia, que chegou a 15 milhões de pessoas até o dia em que este vídeo foi gravado. Sinal de número 3. Aumento do pecado. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mateus 24:12. Para muitos, talvez, pareça redundante falar do aumento do pecado em nossos dias, como um dos sinais apontados pelo Senhor Jesus em seu sermão profético. Que há excesso de pornografia, fornicação, adultério, desonestidade, violência, isto é evidente para qualquer pessoa. A revolução sexual, as drogas, ganharam tal espaço na sociedade que parece querer submergir a tudo. Entretanto, a pecaminosidade já passou da dimensão quantitativa. A questão do pecado humano é de outra natureza. Primeiramente porque o conceito de pecado tem sido banido da mente do homem moderno. E ele não reconhece mais essa palavra. O mero pronunciamento dela tornou-se algo retrógrado. Se pensávamos que hipocrisia era a maior manifestação da pecaminosidade, nos enganamos completamente. Se achávamos que alguém quisesse praticar escondido aquilo que condenava publicamente, era o que de mais terrível podia haver, também nos enganamos. Vivemos hoje algo muito pior. Mais grave que a hipocrisia é a apologia do mal. Mulheres de renome agora se gabam de suas fotos pornográficas e assim por dizer. Se sentem ofendidos com qualquer um que lhes chame de pecador. E se você levantar a voz, você é considerado também quase como um criminoso ou um homofóbico. Pouco a pouco, o homossexualismo transforma-se em cidadão de primeira classe. Quem dele discorda é rotulado e doente, não passa de um homofóbico. Em alguns países, a lei protege quem mata criança no ventre e usuários de drogas, antes escondidos em seus becos, marcham pelas ruas reivindicando seus direitos. A sensualidade, outrora descrito como obra da carne, agora se tornou a maior virtude de uma mulher. O pudor virou motivo de escárnio. A luz virou treva e as trevas luz. O amargo doce e o doce tornou-se amargo. O bem é mal, o mal é bem. O pecador não mais se envergonha do seu pecado, mas hoje gaba-se dele. O problema do pecado não é que ele se multiplicou tanto, é que ele se tornou virtude, e quem dele não abusa
é contado como louco ou como insano. Como aconteceu com os amorreus. Um dia, a medida de pecado humano já está quase cheia, e a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Gênesis 15:16. Quarto sinal, a multiplicação do conhecimento. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Daniel 12:4. Nosso século conheceu a técnica e a ciência como jamais na história. Os meios de comunicação transformaram o mundo naquilo que McLuhan teoricamente menciona, que é a teoria da comunicação. Ele chamou de aldeia global. McLuhan também se tornou bastante conhecido pelo termo ideia global. Esse termo significa basicamente que os meios de comunicação fariam com que o mundo se tornasse uma grande aldeia, quebrando fronteiras geográficas, culturais, sociais e de outros tipos. O mundo tornou-se menor. O homem foi capaz até mesmo de, em 20 de julho de 1969, pôr os seus pés na Lua. O telefone, o rádio, o telex, o fax, a televisão, o computador, a internet, tudo isso tem sido criado em um único século e feito uma enorme revolução no mundo. Na verdade, a cada minuto uma nova tecnologia é desenvolvida no mundo, cujo impacto sentiremos em breve. Quinto sinal, a propagação da nova era. Porque estão cheios de adivinhadores do Oriente. Isaías, capítulo 2, verso 6. O movimento Nova Era, que importou inúmeros conceitos das religiões e filosofias orientais, tem sido um fenômeno religioso contínuo em crescimento. Sua influência tem sido sentida em diversos setores da vida moderna, na educação, na medicina, na vida empresarial e em outras áreas. Muitos que não foram alcançados pela mensagem do Evangelho têm se apegado a esse tipo de espiritualidade satânica, que nada mais é do que a preparação para o futuro do governo anticristão. Sexto sinal, o avivamento pentecostal. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei meu espírito sobre toda a carne. Joel capítulo 2, verso 28. No início do século teve origem um movimento que trouxe nova vida à igreja e que estava destinado a influenciar todo o mundo. O movimento pentecostal começou nos Estados Unidos e espalhou-se pelo mundo inteiro. A igreja de Cristo passou a viver em uma nova dimensão de poder, vivenciando experiências sobrenaturais como o falar em línguas, as curas e a expulsão de demônios. Não se pode negar que tem sido de autoridades espirituais, milagres, e a Igreja de Cristo tem vivido um tempo como nunca antes. Mas a Igreja está gradativamente esfriando, e este é o cumprimento das Escrituras. Sinal de número 7. O renascimento de Israel. Nasceria um povo num só dia, uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz aos seus filhos. Isaías 66:8. O século XX também presenciou um dos mais reais cumprimentos das profecias milenares, o renascimento da nação de Israel. No dia 27 de novembro de 1947, a ONU votava a favor da criação do Estado judeu. Em 14 de maio de 1948, contra todas as probabilidades, os judeus voltaram a ser uma nação efetiva, outra vez, por um voto que é chamado de voto Minerva. Um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, ele deu o voto Minerva para que Israel voltasse a ser nação. Esse povo, que estivera por quase 2000 anos espalhados no mundo inteiro, ganhou existência como nação independente. Esse foi um sinal inequívoco da mão de Deus sobre a história. Sinal de número 8, a pregação do Evangelho pelo mundo inteiro. E quando este Evangelho tiver sido pregado no mundo inteiro, então virá o fim. Mateus 24:14. Esqueçam as estatísticas que afirmam que a religião muçulmana foi a que mais cresceu.
Na verdade, a taxa de crescimento populacional entre os povos muçulmanos é muito alta. Nenhum povo da Terra cresceu em número como os evangélicos. No mundo inteiro há testemunhos dos crescimentos vertiginosos das igrejas evangélicas. Na Coreia do Sul, por exemplo, a população evangélica já é quase metade da população nacional. A maior igreja do mundo se encontra lá com mais de 700 mil membros, sem falar na África, na América Central e no Brasil, em que chegam muitas vezes a 1/4 da população. Sinal de número 9. A iminência do governo mundial. O quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Daniel capítulo 7, verso de número 23. Não é de hoje que se fala em um governo mundial. Desde que as primeiras utopias surgiram, como elas também vieram a ideia de um mundo unificado sobre um governo único. A diferença é que ele já existe, pelo menos em potencial. A influência da ONU, ainda que limitada, tem se mostrado eficaz, ao menos na divulgação do conceito. Trabalhando a questão ambiental, criando um imposto mundial por meio de sanções e vetos, a ONU tem conseguido impor sua vontade para uma boa parcela de países. Além disso, ela é fortemente influenciada pelo movimento da Nova Era, que tem organizações instaladas próximo ou dentro da própria ONU. Uma declaração de Alice Bailey, uma das principais profetisas da Nova Era, cuja organização Boa Vontade Mundial faz parte do Conselho Consultivo da ONU, chama-nos a atenção. Dentro da ONU está o germe e a semente de um grande grupo internacional de meditação e reflexão. Um grupo de pensadores bem informados, em cujas mãos está o destino da humanidade. Eles estão sob o controle de muitos discípulos do quarto raio. O seu foco é o plano de instituição búdica, o plano que comanda toda a atividade hierárquica. Se você quiser saber mais sobre o quarto raio, deixe seu comentário na descrição. Não é difícil perceber a preparação do reino do anticristo dentro dessa caminhada. Em face dessas 9 perspectivas, é fácil perceber o quão perto estamos da volta do Senhor. Sendo assim, nosso Maranata precisa ficar cada vez mais alto e intenso. Nosso anseio e nossa preocupação pela volta de Jesus deve se manifestar cada vez mais em nosso viver diário. Clamemos, amigos e irmãos do canal Teologia em Foco. Ora vem, Senhor Jesus. Eu quero te agradecer por estar até aqui comigo. Deixe seu comentário aqui na descrição, nos comentários, né? E faça seu pedido, estudo, se você quiser saber sobre um estudo específico, faça seu pedido, ok? Nós vamos nos esforçar para trazer no seu canal. Não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de ativar o sininho e também não esqueça de se inscrever no canal. Porque você fazendo isso, nós vamos poder continuar postando mais material para você. Amém? Também, ratificando o que nós falamos no início do vídeo, logo aqui abaixo na descrição e no primeiro comentário fixado, você vai ter o link de um curso avançado de escatologia. Esse curso foi escrito por mim, pastor Sandro Note, e você vai ter um acesso a um conhecimento muito vasto sobre escatologia e o final dos tempos. Amém? Um forte abraço, a paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.